Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos dando início hoje a uma nova revista de lições bíblicas de Escola Bíblica Dominical. A nossa revista vai estar estudando aí o segundo trimestre do ano de 2021, tratando dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós vamos estar estudando hoje a primeira lição. Eu estou com um certo atraso com vocês, a gente está aí já mais de um trimestre, né? Aí passando toda semana uma aula. A gente teve um atraso para pegar a nossa revista e essa semana eu tive bastante coisa para fazer e a gente não teve como fazer a gravação. Então eu estou fazendo hoje a gravação da primeira aula e eu creio que até no próximo final de semana a gente normaliza gravando todas as 3 aulas para a gente ficar em dia com os irmãos. A lição primeira, ou a primeira lição, tem o tema "E deu dons aos homens". Nós vamos comentar aí, quem sabe, uns 20 minutos, 25 minutos de cada aula, para a gente conseguir gravar todas elas e para a gente não perder o nosso trimestre. Muitos irmãos já tiveram aí 2 aulas na sua igreja e eu creio que você, quem sabe, já teve essa oportunidade. Caso você não teve, você vai ouvir alguma coisa aqui que pode ser interessante. O textuário da lição fala assim, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática da lição diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Então nós vamos descobrir aí realmente por que os dons e que são dons, né? Quem deu dons, e vamos aí ver muitas coisas interessantes. Romanos 12, do versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios 12, de 4 ao 7. A leitura bíblica em classe, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo. A introdução, apenas uma parte da introdução, diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o serviço bem ou para o seu bem comum, para o bem da igreja, para o bem dos próprios crentes. O primeiro tópico da lição vai falar os dons na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento e uma dádiva para a igreja. São os 3 subtópicos que nós estamos resumindo. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, o nome de um profeta, inclusive, né? Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que, no Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Observe uma coisa interessante que vai ser falado aqui no finalzinho desse subtópico. Observe, todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Ou seja, no Antigo Testamento há uma forma diferente do trabalhar de Deus na vida do seu povo. Deus escolhia alguns homens, capacitava alguns homens com os dons específicos para tarefas específicas, diferente do que acontece hoje na igreja. A gente vai ver no decorrer da lição que todos os crentes da nova aliança, eles têm o privilégio de poder alcançar ou receber de Deus um dom. Vamos para o ponto 2. No Novo Testamento, observe, o mesmo dicionário informa ainda que, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados. Aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Observe, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. E por isso podem receber os dons do Espírito. Observe, todos os crentes têm acesso a Deus
através de Cristo. E por isso podem receber os dons do Espírito. Lembra que eu disse? Todo cristão pode receber o dom. Por isso Paulo ele aconselhou a igreja: buscai com zelo os melhores dons. A gente entende que há uma forma diferente de Deus trabalhar da antiga aliança para a nova aliança. Então nós temos esse privilégio, estamos vivendo um tempo, uma época que nós temos esse privilégio de poder alcançar ou receber dons. Porque na verdade, irmãos, Paulo diz para a gente buscar, para a gente pedir. Mas se fizermos uma análise bem delicada no assunto, a gente vai entender que não é assim, não depende tanto de nós, ou especificamente de nós. Depende exclusivamente de Deus. Porque é dádiva. É dádiva, é dom. Às vezes você tem alguma coisa para doar para alguém, mas você aguarda um momento de encontrar uma pessoa que se encaixe com aquele objeto que você queira doar, alguém que vá zelar daquilo. Certo? Tem pessoas que ele só dá uma coisa para alguém se ele souber como aquilo vai ser aplicado, senão ele não dá. Mas geralmente a gente não se dá as coisas, não se doa para todas ou qualquer pessoa. Geralmente você pensa em alguém que encaixe com aquilo que você vai doar. Então os dons são dádivas, são presentes que estão no poder de Deus para dar à sua igreja, ao seu povo, mas vai depender que eu encaixe nesse propósito. A próxima lição vai falar do propósito dos dons, aí esse assunto vai ficar mais claro. Então veja bem, eu preciso interessar. Imagine se você chega numa casa de alguém, amigo seu, conhecido seu, e fala assim: escuta, eu tenho aqui vamos dizer assim, eu tenho uma blusa para fazer uma doação e eu pensei em você. E se você falar assim: faz o seguinte, passa para outra pessoa, eu tenho umas 4 blusas lá em casa, eu acho que se eu levar vai ficar parado e tal. O que subentende disso? Você não está interessado. Você não interessou porque você já tem, e você não interessou nesse brinde, nesse presente, nessa doação. Então os dons de Deus, olha que interessante, Deus tem a disponibilidade, está na mão dele, está no poder dele para dar à sua igreja, para que ela execute esse trabalho de curar os doentes, de libertar os cativos, de anunciar o evangelho e glorificar o nome de Deus. Os dons são para isso. Mas vai depender de que eu e você tenha interesse. Por isso Paulo disse a gente buscar. Certo, irmãos? Vamos lá. Uma dádiva para a igreja. Vai resumir exatamente o que estamos falando. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Certo, irmãos? Simplesmente por uma maneira de estudo. É didático, né? Uma metodologia para se separar o assunto. Vai ser dividido em dons ministeriais, aliás, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. A lição vai estudar dividindo dessa forma. Isso vai acontecer aqui no segundo tópico. Vamos direto para o segundo tópico para a gente ver como será essa divisão. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Segundo tópico, primeiro ponto. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Irmão, isso tem levado muita gente ao fracasso. Sabe por quê? Se acha muito capacitado. Muito capacitado. Não precisa ler, não precisa aprender, não precisa ouvir, não precisa ir à igreja quase, já sabe tudo. Não precisa orar, não precisa consagrar sua vida, já se acha autossuficiente. Isso é muito perigoso. Olha bem, assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe que os dons de serviço listados por Paulo em Romanos, ministério,
que é o ofício diaconal, exortação, é o dom de encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Se eu começar a pedir um dom, buscar um dom, orar e pedir a Deus um dom, mas o propósito dessa petição, desse interesse pelo dom, for para minha promoção, para me autopromover, é bem provável que eu não receba. Diz a palavra, nós temos lido inclusive aí, é dado a cada um segundo a sua vontade para o que for útil. For útil a quê? A igreja, útil ao reino de Deus. Os dons são de Deus, vêm de Deus através do Espírito Santo para a igreja, para mim, para você, mas para promover o reino de Deus. E entre ou dentro do reino de Deus está eu e você, a igreja. Por isso Paulo está dizendo que esses dons de serviço aqui, esses dons de operação ministerial, trabalho prestado na igreja, é para promover o bem do outro. O diácono promovendo o bem do pastor, o pastor promovendo o bem do diácono, do presbítero e assim por diante. A igreja promovendo o bem uns dos outros. É uma forma de ajudar um outro. Às vezes você tem um dom, na igreja que você congrega, você tem um dom, alguém tem um dom que você não tem, ou você tem um dom que outro não tem. Então todos eles devem ser usados em prol do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, e não particularmente de um membro só. Todos os membros formam um corpo, e todos precisam crescer junto. Vem o ponto 2, conhecendo os dons espirituais. Nós vamos fazer uma aula, irmãos, assim, meio rápida, estamos sintetizando bastante o assunto, até porque a lição 2, ela complementa a lição 1, ela traz um esclarecimento a respeito desse assunto e vai ser muito interessante. Olha aí, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ser ignorante, irmãos, é não ter conhecimento. Era isso que Paulo queria dizer para os irmãos. Eu não quero que vocês fiquem sem saber a respeito dos dons. Eu quero que vocês saibam o que está à disposição da igreja. Os dons listados em 1 Coríntios são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma delas, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico de Bacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência, olha, irmão, isso aqui é triste, lembrava a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Observe uma coisa interessante aqui. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Eu ouvi muitas vezes, muitos pastores, há alguns anos, vamos dizer aí, 25, 30 anos atrás, eu vi muitas vezes pastores ensinando como a igreja se comportar na hora da palavra, na hora da oração, como que se deixava, por exemplo, extravasar no espírito, como se deixava renovar, como se continha a emoção da renovação espiritual, como ouvir uma profecia, como alguém profetizar. Isso precisa ser ensinado, irmãos. Isso precisa ser ensinado por nós, obreiros, pastores, como deve a igreja agir. Olha o que vai dizer aqui, preste bem atenção. E você vai convir comigo, nós hoje estamos vivendo uma época que nós temos à nossa disposição a mídia, a internet. E isso traz muitos benefícios, mas também traz tanta coisa ruim. E a gente vê, infelizmente, cada coisa que a gente fica com dó. Fica com dó. Observe o que vai dizer aqui. Está dizendo que precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre os dons. E se há distorções, observe,
E se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e muitas heresias. Por isso, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Nós vivemos um tempo, eu vou falar de experiência própria, vivemos um tempo de muito extremismo em relação a manifestações do Espírito Santo na igreja. Eu até não usei a palavra correta, não seria extremismo, seria um exagero. Exagero em emocionalismo ao sentir a presença de Deus. A gente tinha muitos cultos no passado que às vezes não se conseguia ouvir o que o pregador estava pregando. Não se entendia exatamente o que ele estava pregando. As pessoas gritavam muito, falavam muito, muito alto, muita renovação, e aquele hábito de correr dentro da igreja, isso ainda existe, isso ainda existe. E eu não vou dizer que isso é, digamos, puro fanatismo, não, meninice. Existem manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus na igreja. Existem momentos que o cristão não resiste ao poder do Espírito Santo, ele chora, ele pula, ele bate palmas, ele sorri, ele cai no chão às vezes, ele não resiste, mas isso, irmãos, tem que ser uma coisa séria. Existem cultos aí que ainda está lá naquele pensamento antigo que era só grito. Lembra daquele tempo? Se na época, se fosse colocar uma fita, olha quantas vezes eu vi isso. Ia colocar uma fita cassete para rodar um playback para cantar. Não tinha CD. E chamava-se gravador. E o gravador não tocava direito aquilo. Às vezes, olha quantas vezes, colocava a fita do lado contrário. E ela roda, ela é gravável dos dois lados. E colocava do lado invertido, sabe o que acontece? Roda outro hino. Aí voltava para o outro lado e aí pronto. Isso era momento para alguém começar a gritar: sangue de Jesus tem poder, queima ele, Jesus. E outro já gritava: aleluia, glória a Deus. E já virava aquele barulhão. Eu não estou criticando a nossa igreja, não estou criticando. Eu sou assembleiano há 40 anos. Eu vivi tudo isso, irmãos. E hoje, depois de tantos anos, a gente descobre que a gente era muito inocente, a gente fazia muita coisa que não precisa fazer. E ainda existe muitas igrejas que estão fazendo coisas que está escandalizando. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Você não precisa concordar com o que eu estou falando. Abre vídeos, procure vídeos na internet e veja. As pessoas estão pegando vídeos, estão pegando filmagem de cultos e colocando filmagem com todo respeito a você que é espírita. E fazendo comparação e dizendo: tem diferença? Temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. O que está dizendo aqui? O que o pastor está ensinando? Que os obreiros, pastores, você que dirige uma igreja, hoje eu não estou pastoreando. Mas eu louvo a Deus porque muitas vezes, eu ensinei essas coisas na igreja. Muitas vezes. Eu tenho estudos, esboço pronto de coisas que eu ensinei há 15, 20 anos atrás. Eu tenho. Ensinei. Quem congregou comigo sabe quantas vezes a gente ensinava as coisas. Mas a gente teve um tempo que a gente não sabia disso. A gente era muito emocional. Ou emocionalista. E hoje as pessoas, muita gente, ele não é nem emocionalista, ele é sensacionalista. Sensacionalista. Ele promove um barulho, um movimento para se apresentar como um crente espiritual. Isso é muito perigoso. É o que o pastor está dizendo aqui. Os dons têm um ensinamento correto nas Escrituras. E se existem distorções, se existem manifestações extravagantes, desorganização nos cultos, é porque alguém não está ensinando. E isso leva a fanatismo. Há pessoas que pensam que tudo que se fala na igreja tem que... Às vezes a pessoa está pregando uma palavra de correção, contando até, quem sabe,
coisas ruins que aconteceu e alguém está dizendo aleluia. Hora de dizer misericórdia. Tem misericórdia, Jesus está dizendo aleluia, glória a Deus. E às vezes fala até línguas estranhas. O que o pastor está querendo ensinar é isso, irmão, que a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. A gente precisa buscar os dons espirituais. Estão listados aqui. Profecias, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não estou discordando, não estou dizendo que não existe. Oxalá que Deus me dera 2, 3, 5 dons. Que Deus ache graça e me dê. E me use pela sua misericórdia e para a sua glória. Não sou incrédulo. Estou dizendo que nós que somos ensinadores, você que é pastor principalmente, tome cuidado, ensine a sua igreja a orar, a buscar os dons, a ser usada por Deus, a ser uma bênção, a dar lugar ao Espírito Santo, a utilizar, a deixar-se utilizar pelo Espírito Santo com os dons. A lição está levando para um lado assim da gente utilizar os dons, mas na verdade eu entendo que é Deus nos usando, Deus nos utilizando. Seria, acho que, mais correto do que nós utilizar. É deixar Deus nos usar, é nós nos colocar na posição certa e deixar Deus usar. Mas tudo com decência e ordem é o que a Bíblia ensina. É isso que o pastor está querendo dizer aqui. Ele não está detalhando porque ele está escrevendo. Se ele for falar tudo que eu estou falando aqui, como fica? Então, essas coisas são para ser analisadas, estudadas. Tem aqueles cultos que às vezes promove aquele barulhão e tem culto que cai 5, 10 pessoas para o chão, sabe? Depois você vai saber. Tem pessoa que faz um barulhão tremendo, principalmente quando se toca um hino, sabe aqueles hinos mais agitados? Hoje tem alguns remixados. Eu sou instrumentista, apesar de muito fraco, mas eu toco instrumento e eu gosto de instrumento. Mas quando se pega um hino assim mais, digamos assim, um ritmo mais agitado um pouco, tem aquelas pessoas que já começam a pular, e dança, e pula, e corre, e vai para lá, e vai para cá. Quando acaba o hino, se você olhar nele assim, ó, tá sequinho, não tem uma lágrima, não tem nada. Me perdoe, irmão, se eu estiver te ferindo, eu quero te ajudar. A lição está ensinando isso para nós. É nós usar os dons para a edificação da igreja, edificação do nosso próximo e crescimento do reino de Deus e glorificação do nome do Senhor. Não para sermos motivo de chacota para as pessoas. Não, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas não vamos restringir o Espírito, dizer, eu não quero isso, não quero aquilo, não. Vamos deixar o Espírito de Deus nos usar, mas com decência, com ordem, com moderação, que isso é muito importante. Vamos para o terceiro tópico aqui. Aliás, o terceiro ponto fala de dons ministeriais. Terceiro ponto do segundo tópico. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, ó. Olha, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que são mestres, ensinadores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Instituto Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Esse é o primeiro propósito. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Então está aí o propósito desses dons. Esse propósito dos dons vai ser estudado com detalhes na segunda lição. Os dons ministeriais estão aí, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, que são os ensinadores, assim por diante. Esses dons vão ser estudados, analisados com detalhes mais à frente. Vamos aí para o terceiro tópico, rapidamente, para a gente concluir. O terceiro tópico vai falar sobre o tema Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado, isso aqui, irmãos, isso aqui é muito sério, preste bem atenção. Primeiro ponto aqui. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que ensinam e aceitam a teoria, a ideia, defendem a ideia de que os dons cessaram no período apostólico. Para o cessacionista, não há hoje dom de profecia, dons de línguas, e aí tem alguns argumentos que eles defendem, só lembrando que nós não somos cessacionistas, nós cremos nos dons, acreditamos e pela misericórdia de Deus nós recebemos dons do Espírito Santo. Então, um argumento utilizado pelos cessacionistas é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em alguns lugares, ou em muitos lugares, está aqui.
Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa, ele acha assim, ele tem o dom de profecia, ele começa a pensar que ele é o profeta da igreja. Ele é a direção da igreja. Não, os dons não são para dirigir a igreja. Dirigir a igreja é o ministério. Os dons ministeriais, sim, para dirigir a igreja, para administrar a igreja. Os dons espirituais são para promover o crescimento espiritual dos crentes, promover o crescimento espiritual da igreja. É para isso, foi falado aqui no tópico anterior. Vamos para a diversidade. Então, se você tem um dom, seja ele qual for, deixe Deus te usar. Mas não se considere melhor do que os outros. Não se considere melhor. Isso não é interessante. Infelizmente, existem algumas pessoas que pensam assim. Mas isso não significa que os dons pararam ou que não são interessantes. Por existir alguém que supervaloriza a si mesmo por ter um dom, por existir alguém entre os membros da igreja que use o dom, ou não que use, mas que tenha um pensamento distorcido a respeito do dom, isso não vai nos levar a dizer assim, a gente não deve ter dom na igreja. Não. A gente precisa dos dons, a igreja precisa dos dons. Então não é porque alguém usa errado. O que Paulo estava ensinando era exatamente isso. A igreja tinha, segundo o texto bíblico, todos os dons estavam presentes na igreja de Corinto. Mas a igreja que você for ler a carta de Corinto, você vai ver que tinha problemas de todas as origens. Problemas de todos os tipos. Mas tinha aqueles que serviam a Deus. O grande problema era que eles estavam usando os dons de maneira inadequada e Paulo estava ensinando. Diversidade de dons é o ponto 2. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentados em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a multiplicidade, ou seja, a igreja ela tem uma multiforme maneira de trabalhar, porque Deus tem uma forma de usar a cada um. Olha uma coisa interessante que o escritor, Elinaldo Renovato, é o pastor que escreveu essa lição, ele falou uma coisa interessante aqui, observe. O comentário bíblico pentecostal, o Novo Testamento, tem razão quando fala que, isso aqui é bom, talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Sabe o que é isso? Subentende-se do que o comentário bíblico diz, que os dons são distribuídos nas congregações, porque a igreja de Cristo ela é uma só. Em Minas, Brasil e mundo. Ela é uma só. Mas em congregações diferentes, Deus reparte dons de acordo com a sua vontade e a necessidade daquele local, daquela igreja, daquele momento. Certo, irmãos? É muito interessante isso, é muito interessante. Então, a listagem de dons aqui fica subentendido que era a necessidade daquela igreja. E por isso a gente vê aí que, segundo aqui um subsídio que nós temos na lição aqui, existe cerca de 24 dons ou mais listados na Bíblia em 1 Coríntios 12, Romanos, que nós estamos aí tendo como leitura em classe, e também Efésios 4, são os 3 textos que mostram aí as categorias de dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, nós temos aí cerca de 24 dons apresentados. Agora, não é só isso. Não só esse tipo de manifestação que Deus tem. Deus tem muitos outros dons que Ele coloca na vida da sua igreja. Às vezes alguém tem uma forma de trabalhar na igreja que não está escrito na Bíblia. Eu já falei isso uma outra vez. Uma forma que Deus usa aquela pessoa. Só que isso tem que ser com seriedade. Não pode ser uma invenção. Não, tem que ser de Deus. Capacitação do Espírito Santo. Busque, Deus vai te usar. Isso é tão bom, irmãos, porque todos nós podemos ser usados. Todos. Eu sei que você está acostumado a ouvir aulas de pessoas, digamos assim, intelectuais. A gente conhece tantos pastores que são intelectuais, teólogos, cheios de conhecimento, tanto teológico como social, religioso, psíquico e tanta coisa. São tantas as capacitações. E às vezes você ouve uma aula de uma pessoa simples, como a gente está fazendo aqui, mas isso dá uma alegria para nós, sabe por quê? Deus pode usar cada um segundo a sua fragilidade. Não é isso que Paulo disse? Usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Eu louvo a Deus por isso, porque aí Deus pode me usar. Pode usar você. Então não se preocupe. Deus vai usar você do jeito que você é, com o que você tem. Com a maneira que você puder ser usado, Deus tem uma forma de te usar. Vamos terminar aqui? Olha que coisa interessante. O ponto 3.
Deixa eu voltar aqui, irmão, porque eu não posso fazer confusão. Diversidade de dons é o ponto 2 que nós lemos. O 3, autossuficiência e humildade. Vai voltar um pouquinho daquilo que a gente já falou, não é isso? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Tá vendo? Não é porque estudou muita teologia, porque tem uma oratória bonita. É tão bom, né? Você ouvir um pregador que tem uma oratória boa. A oratória envolve gesticulação, tonalidade de voz, tantas coisas interessantes, né? A oratória é muito interessante. Agora, tem pessoa que ele tem uma oratória tão sofisticada que às vezes você precisa de um dicionário ou pelo menos um glossário do seu lado para você entender o que ele está falando. Isso não impressiona Deus. Não, isso não impressiona Deus. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos. Não é porque a gente tem isso, tem aquilo, não. É pela graça de Deus. Graça, você já sabe. Favor que você e eu não merecemos. Não podemos nos orgulhar de portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus. Sabe o que é isso? Se Deus te der uma palavra de sabedoria, uma palavra de exortação, não tem aí? O Paulo não falou aos Romanos? Se exortar, use esse dom em exortar. Mas quando você for exortar alguém, tem que ser com amor. A gente não vai exortar uma pessoa e deixar ele lá embaixo, com a autoestima acabada. Não, a gente precisa exortar, levantar a sua autoestima, querer que ele melhore, é isso. Então usar os dons, não com arrogância, não com autoritarismo, não. Tudo exercitando no temor de Deus. Portanto, não use o dom com orgulho, vislumbrando ou visando exortação pessoal ou exaltação pessoal. Não. Isso é pecado. Olha, irmão, que coisa interessante. É pecado contra o Senhor e contra a igreja. Se Deus te dá um dom e você usa disso para menosprezar alguém, diminuir alguém com o dom que Deus te deu. É bem provável que com o tempo Deus recolha esse dom. Cuidado, muito cuidado. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. E não foi por acaso que o capítulo 13, que fala do amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que fala dos dons, e o 14, que fala de língua e profecia. Certo? O amor está acima de tudo. Precisamos com amor. Na segunda aula a gente vai comentar o propósito desses dons. Que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido alguma coisa a respeito dessa aula. Se você quiser comentar alguma coisa embaixo do vídeo, faça isso. Comente, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Nos ajude, irmãos, a alcançar mais pessoas. Eu tenho, pela graça de Deus, a alegria de dar aula todos os domingos na nossa congregação aqui em Ponte Alta. Mas a gente gostaria de alcançar outras pessoas. Mas eu não tenho interesse de me autopromover com isso. Não, o que eu quero é cooperar com a obra de Deus. Quantas pessoas que comentam aí moram em fazenda, moram em sítio e não podem ir na escola dominical. Trabalham no domingo e não tem como ir e assiste às aulas e assiste a nossa aula pela bondade dos irmãos. Então compartilhe com alguém, se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube possa mandar também para mais pessoas e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, ensinando a palavra. Próxima semana nós temos mais um vídeo e logo nós vamos normalizar a nossa aula. Estamos na primeira, vamos passar a segunda em sábado amanhã e a gente já termina um dia desses passando as 3 aulas para a gente estar em dia e toda semana um vídeo novo. Que Deus te abençoe, continue sendo aluno da escola dominical.